Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite! Como vocês estão? Animados, né? Com certeza animados. Olha só, hoje chegamos na nossa quarta aula ao vivo, mas eu tenho uma excelente notícia para vocês, porque geralmente a gente fala assim: chegamos na nossa quarta aula ao vivo, ai, chegamos ao final, nossa última aula. Gente, olha que novidade deliciosa para vocês receberem nesta quinta-feira, que não é a nossa última aula, porque teremos uma aula extra. Então, na semana que vem, nós teremos o privilégio, a oportunidade de estarmos com o professor Lucas novamente nessa nossa aula extra que está assim, ó. Nem vou dar spoiler, né? Porque vocês sabem que a gente só espera coisas boas do professor Lucas, né? Então a gente só espera o melhor, não é verdade? É isso. Então teremos aí um conteúdo extra sobre essa disciplina, até porque é tanto conteúdo e o nosso tempo é tão curtinho, então que bom nós podemos aí ter essa oportunidade de mais uma aula na próxima semana. Vai ser na quinta-feira, vamos manter o mesmo dia, o mesmo horário, até para que vocês também sigam aí o padrão, né? Vocês já estão acostumados a essa disciplina neste mesmo horário, neste mesmo dia. Vai ser disponibilizado para vocês ali no ambiente da disciplina e vai ser uma alegria ter vocês aqui junto com a gente na próxima semana. Pessoal, lembrando que as nossas atividades avaliativas estão chegando ali no fim dos prazos, então por favor, antecipem-se, não deixe para o último momento, porque no último momento acontecem imprevistos e nós não queremos que vocês sejam prejudicados. Lembrando que as atividades avaliativas, elas funcionam como se fossem aquelas nossas provas no presencial. Se você falta no dia da prova, o que acontece? Você não vai ganhar a nota porque você estava ausente naquele dia em que aquela atividade avaliativa foi disponibilizada. Da mesma forma, se você não entrega a sua atividade avaliativa no prazo determinado, é como se você estivesse ausente, certo? Então você não tem uma segunda oportunidade de fazer essa entrega, porque já foi estabelecido o prazo. Então antecipem-se para que vocês não sejam prejudicados. Vamos chamar o nosso professor querido, professor Lucas, fique muito à vontade, né? Nessa nossa quarta aula ao vivo. Muito obrigado, prof. É um prazer imenso estar aqui com vocês em mais uma semana. Quero agradecer, primeiro, a presença da professora, possibilitando essa aula, mediação. Então, é sempre ótimo receber os seus elogios. Eu fico aqui tímido, mas muito feliz mesmo, gratidão. E muito obrigado vocês também, a turma cheia. É sempre um prazer imenso receber cada um de vocês na quinta-feira, 8h10. E semana que vem, como a prof comentou, nós teremos mais um encontro para dialogarmos, para refletirmos, para conhecermos um pouco mais sobre esse que é, sem sombra de dúvidas, um dos recortes mais interessantes dentro da arte ocidental, tá? Eu vou reforçar aquilo que eu reforço em todas as aulas. Sintam-se bem à vontade para perguntar, para interagir comigo, para trazer comentários, para construir a aula, né? Eu gosto muito, a prof. Fer já utilizou essa palavra e eu tenho agora repetido ela sempre nas aulas. Eu acho que essa é a concepção mesmo. Vamos construir juntos as nossas aulas. É, traga suas dúvidas, aquilo que for possível tentarei responder, aquilo que não for possível a gente tenta responder em um outro momento, né? Mas essa é justamente a oportunidade que nós temos para construirmos, para dialogarmos, para refletirmos, para ampliarmos o nosso repertório, para nos formarmos enquanto artistas, enquanto professores, enquanto pesquisadores, essa tríade que eu estou sempre reforçando também. Prof, posso tocar? Pode, prof, à vontade. Perfeito. Então, vou compartilhar aqui os meus slides com vocês, só para que tenhamos, né, uma janelinha aqui, para acompanhando as minhas considerações. Eu vou também acompanhando aqui pelo chat, então, como eu disse para vocês, sintam-se bem à vontade para comentar, para perguntar, para interagir. Esse é o momento que nós temos para isso, tá?
Ao longo dessas nossas aulas, nós viemos trilhando esse caminho de compreender o que é a arte moderna, como que ela se estrutura, como que ela se desenvolve, quais são as suas características, as suas tendências, os principais artistas e, consequentemente, os principais movimentos que vão alicerçar, que vão constituir esse nosso recorte tão significativo, como eu acabei de comentar com vocês, tá? Hoje nós vamos dar prosseguimento. Na aula passada, nós trabalhamos, acho que de uma maneira bem intensa em relação ao expressionismo alemão. No finalzinho da aula, eu trouxe ali algumas considerações em relação ao cubismo, e é justamente sobre o cubismo que nós vamos iniciar a aula de hoje. Para além do cubismo, eu pretendo ali avançar com alguns outros movimentos artísticos, então trazer algumas considerações em relação ao futurismo, ao dadaísmo. Vamos ver se nós teremos tempo para todos esses movimentos. Tira uma dúvida sobre atividade mapa. A caixa para fazer uma caixa mesmo, decorar a caixa? Isso, Alex. Você pode pegar uma caixa já pronta, então pode ser uma caixa de sapato, pode ser alguma outra caixa que você já tenha, mas a ideia é que você traga a estética do artista que você escolheu para trabalhar nessa atividade também para sua caixa, né? É, talvez possa parecer aqui algo um pouco absurdo para nós que estudamos arte, então nós temos um interesse específico em aprender sobre arte, né? Vocês escolheram estar numa graduação em arte. E mesmo que talvez escolheram estar numa graduação em arte, tem algumas disciplinas que não são tão assim do agrado de todo mundo, né? Isso pensando que vocês escolheram justamente fazer isso. Agora, quando a gente para considerar o contexto da educação básica, então você está ali diante de crianças, diante de adolescentes, é muito mais complexo estabelecermos esse interesse, conseguimos fazer com que eles prestem atenção, certo? E aí a gente precisa de alguns recursos, e um deles é justamente recursos que são dinâmicos, que são didáticos. Isso facilita muito, torna o processo muito mais interessante, principalmente quando nós precisamos trabalhar com questões teóricas, né? Prof, folha da ficha pode ser frente e vértice? Pode sim, Amable, não tem problema. Matisse, que legal, Alessandra, que legal. Depois manda pra gente, gostaria muito de ver o resultado das caixas de vocês. Eu sempre procuro pensar em atividades que resultem em um produto que tenha uma aplicação, né? Então, a ideia é que vocês, ao finalizar a graduação, possam justamente ter ali algum repertório, inclusive de recurso didático, para trabalhar em sala de aula. Nesse caso aqui, né, para falarmos sobre arte moderna. Então, como que eu vou fazer essa mediação no contexto da sala de aula? Exato, dá para usar no estágio. Então, é um recurso que você utiliza, né? Esse é o objetivo, né? Esse deve ser o objetivo. Se tiverem outras dúvidas, pessoal, vão comentando aqui que eu vou respondendo vocês ao longo da nossa aula, tá? O cubismo, ele, sem sombra de dúvidas, vai ser um dos movimentos mais populares dentro do contexto da arte moderna. Isso talvez se deve à sua principal figura, que é o Pablo Picasso, né? Ele se tornou quase um sinônimo de um artista quando você fala sobre arte moderna, e talvez esse sinônimo de um artista mesmo, né? Quando você vai brincar até, tá achando que eu sou Pablo Picasso, etc. Então, um artista que se tornou muito popular nesse sentido. É um sujeito que deixou mais de 2.000 obras, então uma obra extremamente extensa e que, claro, também trouxe ali contribuições muito significativas dentro desse contexto, não só quantitativo, mas qualitativo para a construção artística. Mas a gente não pode se esquecer que o movimento não se faz somente a partir de um artista. É claro que ele tem um destaque extremamente significativo, talvez tenha ajudado a popularizar a própria estética do cubismo, não só do cubismo, mas da própria arte moderna, porque quando se fala em arte moderna se lembra muito do Picasso, mas é um movimento mais amplo, tá? É justamente um movimento mais amplo. A gente costuma ver alguns estudos que centralizam justamente na figura do Picasso esse estudo e essa análise em relação ao cubismo. E aí você tem aquilo que nós costumamos, né, chamar de duas fases do cubismo, né? O cubismo analítico, o cubismo sintético, isso centralizado muito na figura do Picasso, junto ali com os seus amigos, com seus colegas e seguidores, então Juan Gris, né? Esses artistas que vão fazer parte desse circuito ligado à figura do Picasso, mas não podemos reduzir o cubismo somente a isso também. Claro, eu acho que devemos conhecer e saber dessas análises, até porque elas são as mais populares, geralmente é o que se encontra em livros didáticos, tá? Então, quando você pensa lá, né, cubismo analítico, essa fase inicial de desenvolvimento do cubismo, então uma geometrização mais extrema, a presença de cores mais ocres, terrosas, né? Então,
Geralmente é isso que se coloca. Ou então o cubismo sintético, esse processo de uma maturação aqui do cubismo, então você já tem a introdução de novas cores, de novos materiais, o que é uma análise até mesmo pertinente. O que eu vou trazer aqui para vocês é uma visão talvez um pouquinho mais ampliada e que foge um pouco dessa regra, que vai pensar o cubismo a partir de dois grandes grupos, né? Um, obviamente, na figura do Picasso, e aí, sobretudo, ali dos marchands, então das galerias, desses espaços que eram mais alternativos. E o segundo grupo na figura do Delaunay, então um artista francês, e aí um pouco mais próximo dos salões e talvez dessas instituições, mas a gente consegue perceber essas características gerais do cubismo na presença desses dois grupos, dos artistas que fizeram parte desses dois grupos. Eu estou iniciando falando sobre cubismo, justamente trazendo um trabalho do Delaunay, que representa a cidade de Paris, isso em 1912. O mesmo contexto ali, né, que Pablo Picasso vai fazer algumas outras obras, muito próximo, né, das obras inaugurais do cubismo, está ali em 1907, etc. Então, é basicamente esse mesmo contexto. E a gente consegue observar, por exemplo, no trabalho do Delaunay, as características que são gerais do cubismo, né? Essa geometrização das formas, essa desconstrução dos planos. Então, no cubismo, é como se você estivesse fragmentando esses objetos. Você rompe completamente com a perspectiva. Rompe completamente, né? E aí você vai apresentar essa imagem que é tridimensional num plano que é bidimensional. É como se você abrisse a imagem e colocasse ela numa forma planificada. Tanto é que em muitos dos trabalhos cubistas você tem essa impressão de que você está vendo a mesma figura de frente e de perfil. Porque é como se você estivesse abrindo mesmo esse objeto que é tridimensional e planificando ele, né? Então, são estratégias que esses artistas eles vão começando a construir, trabalhando essencialmente com esses elementos da linguagem visual, principalmente com as formas geométricas. Eu acho que vale a pena destacar essa conexão do cubismo com o cotidiano, com a vida que acontecia ali nesse grande centro cultural que era justamente Paris, né? Já comentei com vocês que a arte moderna ela surge na França, Paris é essa grande capital onde absolutamente tudo acontece, onde vários artistas, inclusive de outras nacionalidades, como o próprio Pablo Picasso, que é um pintor espanhol, né? Mas que vai ali para a França e desenvolve o cubismo justamente na França, né? Junto ali com outros grupos, obviamente, né? É... E é nesse contexto de uma agitação na cidade, uma agitação política, né? Estamos falando aqui do contexto das duas grandes guerras, né? Inicialmente aqui com a Primeira Guerra Mundial, e o cubismo vai se aproximando dessas narrativas populares de formas muito diferentes. Essa aproximação com o cotidiano se dá de maneiras diferentes no cubismo. Talvez ali o grupo, por exemplo, do Delaunay, né, esteja mais interessado em fazer essa aproximação em relação às temáticas que eram abordadas, né? Então, eu vou pegar notícias de jornal e a partir dessas notícias eu vou transformar elas em obras de arte. A partir dessa narrativa, eu crio alguma coisa. Do outro lado, principalmente na figura do Picasso, a gente vai ter essa aproximação não apenas nesse sentido da temática que estava sendo trabalhada. Mas a gente vai ter essa aproximação com os materiais cotidianos. E isso que eu finalizei na aula passada, destacando para vocês que talvez seja uma das inovações mais interessantes do cubismo. Para além desse espírito geométrico, para além dessa desconstrução das formas, para além dessa planificação, de apresentar uma ruptura completa com a perspectiva. Então, para além desses aspectos formais, talvez uma das contribuições mais significativas do cubismo tenha sido justamente nessa dimensão material, com a apropriação desses objetos não convencionais, né? Aquilo que fazia parte do cotidiano das pessoas, aquilo que não tinha valor algum e que talvez hoje, né, não seja uma grande surpresa, né? Justamente porque se tem essa concepção de que é possível se fazer arte com absolutamente qualquer coisa, mas que nesse contexto, no início do século XX, era uma grande inovação, né? Então, eu sempre gosto de destacar alguns desses aspectos para termos esse olhar histórico. Às vezes, hoje, a gente olha para algumas coisas e pensa, mas é muito possível que se faça trabalhos com recortes, com pedaços de jornal e com pedaços de madeira. Parece isso muito, muito comum, né? Mas não era nesse contexto.
principalmente nesse momento de desconstrução da ideia das belas artes, né? É um objeto sem um valor agregado. Mas eu já vou comentar em relação a isso, porque eu preciso mostrar para vocês essa que é considerada a obra inaugural do cubismo, né? Les Demoiselles de Avignon. Essa obra, na temática, também não traz algo essencialmente novo, né? As senhoritas de Avignon, né, Les Demoiselles de Avignon, eram prostitutas, cocotes, eram dançarinas, né? A gente vê isso sendo representado em inúmeras outras obras no contexto modernista, e a gente percebe na sensualidade das formas, ainda que sejam, né, formas essencialmente geométricas. E, para mim, aqui a gente consegue ter um vislumbre sobre como que a arte moderna consegue se aproximar de outras referências culturais para trazer isso como uma grande novidade, para trazer isso como uma grande inovação. Se eu não estou enganado, eu comentei com vocês na nossa primeira aula sobre como que a produção artística ocidental, nesse contexto muito centralizado na Europa, basicamente foi passando duas grandes correntes artísticas, isso desde o classicismo grego, então até chegarmos aqui no modernismo. E eram duas correntes que basicamente são diametralmente opostas e que foram ali uma substituindo a outra, mas ainda assim sem romper com essa forma de pensar uma representação mais realista, nesse sentido técnico da coisa, não necessariamente no sentido temático ou em relação ao movimento realista ali do século XIX, tá? E é somente na arte moderna que você começa a ter essa ampliação de que, olha, é possível se conceber a produção artística de outros povos que não os europeus. É possível que se pense a produção artística e cultural fora da Europa, fora desse cânone, justamente porque você teve essa ampliação da noção e da definição de arte. Isso aconteceu aqui no Brasil, com uma aproximação dos modernistas com as nossas matrizes culturais, principalmente indígenas e africanas, né? Mas isso também vai acontecer lá na Europa, com interesses diferentes, porque o nosso interesse modernista estava muito mais atrelado a uma questão nacionalista, da busca desses símbolos, dessa identidade nacional. Em contrapartida, lá na Europa, estava muito mais centralizado em aspectos formais, né? Picasso ele teve contato com uma exposição de arte africana que aconteceu na França, nesse mesmo contexto, e é justamente a partir desse contato com essas máscaras africanas, com essa produção artística africana, que ele traz essas referências para suas obras. Se observarmos, é muito evidente a aproximação formal mesmo dessa pintura, o rosto ali das senhoritas, com as próprias máscaras africanas. E aí a gente precisa ter essa concepção um pouco mais ampliada e entender o seguinte: características que são trazidas como uma grande inovação aqui para a arte moderna já eram características presentes na produção artística de outros povos, como dos povos africanos, das comunidades nativas, entre vários outros lugares fora desse eixo ocidental e europeu. Então, se eu penso essa própria geometrização das formas, esses elementos simbólicos, essas cores mais intensas, todas essas características, claro, características bem generalistas, mas que estão presentes na grande maioria das obras modernistas, já se faziam presentes nas produções artísticas dessas outras culturas, né? Picasso, então, conhece a arte africana e é a partir do conhecimento que ele tem da arte africana que se tem a inspiração para essa que é considerada a obra inaugural do cubismo, né? Então, a Europa para de olhar para o seu próprio umbigo e passa a se apropriar, e aqui eu não vou ter medo de utilizar necessariamente esse termo, porque não havia necessariamente uma preocupação em, por exemplo, conhecer qual era o sentido mais profundo dessas máscaras, em ter um olhar, né, mais apurado em relação a essas influências da cultura negra, da cultura africana. Não, era realmente uma apropriação nesses aspectos mais formais, assim como o próprio Gauguin, na sua viagem para o Tahiti, também vai fazer isso com os povos nativos, certo? Então, aqui a gente vai percebendo esse contato desse mundo cada vez mais globalizado também. Essa globalização vai alterando as dinâmicas artísticas, vai alterando a relação que as pessoas têm com esses objetos artísticos. E a gente vai ver isso e vamos conseguir observar de uma forma muito intensa quando chegarmos, por exemplo, lá na pop art. Esse movimento que já faz uma transição ali, né? Então já busca uma aproximação um pouco maior com a arte contemporânea, tá?
Eu trouxe uma outra obra para comentar com vocês, que eu não poderia falar sobre cubismo sem deixar de abordar essa obra do Picasso, que, sem sombra de dúvidas, talvez seja uma das obras mais significativas da arte moderna, né? É uma das obras, uma das maiores obras do Picasso, não é a sua maior obra, porque a maior obra dele é um painel que ele fez para uma apresentação de balé, mas é, sem sombra de dúvidas, uma das suas maiores obras, não somente nesse sentido de extensão, mas também de contribuição e de valor para a história da arte. Imagino que todos vocês já devam conhecer essa obra, já tenham visto essa obra em algum momento, tá? Ela foi feita a partir de um relato, de um fato histórico, que marca esse contexto dos conflitos militares na Europa do século XX. E aí eu vou trazer novamente a atenção para vocês para esses fatos históricos, porque o movimento que eu vou apresentar na sequência tem uma relação direta também com os conflitos militares, assim como o que eu vou apresentar depois, né, do que vem na sequência, que é justamente o dadaísmo. Então, e o surrealismo também. Então, vocês vão percebendo como que a grande maioria desses movimentos, eles possuem uma consciência crítica em relação a esses fatos históricos, aquilo que está acontecendo. Esse artista, enquanto um atuante político, né? E a gente sabe que a arte política, ela sempre esteve intrínseca, desde lá das propagandas políticas que eram feitas pelos imperadores, pelos reis na antiguidade, ou durante o período medieval, com as ideologias religiosas. Então, a arte política ela sempre caminhou juntas, mas aqui como uma forma realmente de denúncia, né? Guernica retrata o bombardeio de uma cidade espanhola, uma pequena cidade justamente que dá o mesmo título para a obra, que se chama Guernica. Ela foi bombardeada pelo regime nazista, tá? E aqui é um ponto importante de pensarmos. Nesse momento, a Espanha passava por uma guerra civil, né? Você tinha ali uma figura autoritária também, que era o regime totalitário de Franco. Franco tinha uma aproximação com Hitler, e é justamente por isso que Hitler manda bombardear a cidade de Guernica, porque lá na cidade de Guernica você tinha um reduto, né, de resistência ao regime de Franco. Então, por isso que Hitler bombardeia Guernica, tá? Franco tinha uma aproximação com Hitler, né, tinha uma aproximação com o regime nazista, e aí, por conta do fato de que em Guernica havia esse reduto revolucionário contra esse regime fascista autoritário também de Franco, que Hitler bombardeia a cidade, tá? Essa é uma obra que consegue, acho que, traduzir muito bem isso, né? Você tem várias analogias, várias simbologias. Então, no canto ali esquerdo, pelo menos no meu canto esquerdo, você tem uma representação de Pietà. Então, um remonte à própria história da arte. Pietà são representações de Maria segurando o menino, né, o Jesus Cristo morto no colo. Você tem essa interpretação, uma reinterpretação, então, dessa mãe que tem esse filho morto por conta do bombardeio, né? Ali no cantinho, perto justamente do touro, o touro como esse símbolo espanhol, além de vários outros símbolos. Então, a luz da explosão, essa forma fantasmagórica como um remonte a essa imagem da morte, né? A esse espírito da morte, além da degradação ali. Então, as pessoas elas estão desesperadas, elas estão caídas, elas estão soterradas. A língua do cavalo é como se fosse uma lança. E existe algo muito intenso nessa obra. Para todo lugar que você olha, tem alguma informação, tem algo ali que denuncia, né? Que denuncia justamente os horrores da guerra. Então, é um excelente exemplo de como que o cubismo se conectava com o espírito da época, com o cotidiano, com aquilo que estava acontecendo. E o Picasso, como um pintor espanhol, né, obviamente se sensibiliza com esse fato e a partir de várias notícias, é um estudo muito intenso para chegar até a conclusão deste trabalho monumental, como eu comentei com vocês, mas que sem sombra de dúvidas acaba sendo um desses marcos na trajetória artística, na história da arte, tá? Além dessa obra, que para mim aqui exemplifica muito bem a grandiosidade do trabalho do Picasso e principalmente do cubismo em contribuir sobre essas reflexões políticas, como eu falei para vocês, eu queria fazer um destaque daquilo que para mim
é talvez uma das mais significativas contribuições do cubismo, que é essa apropriação de materiais não convencionais, né? Isso vai ser feito com a técnica da assemblagem, que é uma forma de colagem tridimensional. Então você inicia ali um processo onde mistura pintura junto com recortes de jornal e alguns outros elementos tridimensionais, como se fosse uma tela tridimensional. E você começa a agregar, então, esses objetos que não possuíam valor algum, tá? Aqui, um ponto que vale ser destacado, que talvez vai diferenciar uma desconstrução mais extrema que vai ser feita lá pelos dadaístas. O artista, ele ainda imprime um trabalho manual, né? Então ele precisa recortar, ele precisa colar, ele precisa transformar esse objeto, ainda que seja um objeto banal, ainda que seja esse objeto sem valor algum, tá? Existe esse trabalho manual. É o que vai diferenciar, por exemplo, dos ready-mades, do Duchamp. E aí uma outra perspectiva que eu vou explicar na sequência para vocês. Aqui nós temos um exemplo do violão do Pablo Picasso, de 1912, né? Então ele vai mesclando ali, né, papelão, uma estrutura metálica, ele vai colando esses objetos, vai criando essa espécie de pintura, escultura, essa colagem tridimensional que para mim é excepcional, né? Então, é um processo gradual de desconstrução. Esses primeiros movimentos estiveram muito interessados em romper com aspectos formais. Então, lá desde o impressionismo, né, a gente vai avançando, entendendo sobre como ele quer falar sobre a cor, como ele quer falar sobre a forma, como ele quer falar sobre a linha, como ele quer falar sobre esses aspectos da perspectiva, dos planos. Então, como que uma obra ela é composta? Mas é uma obra diferente, em sentido temático, em sentido formal, mas os materiais ainda eram os mesmos. Então você ainda tinha essa preservação de uma tela, pintura em cavalete, né, com tinta a óleo. Então os materiais eles ainda não haviam sido transformados. E a partir daqui você tem essa introdução, tá? Paralelo ao cubismo, pessoal, a gente tem um desenvolvimento de um outro movimento que, por vezes, por conta da sua geometrização, algumas obras são até confundidas em relação ao cubismo, tá? Mas aqui nós temos uma perspectiva completamente diferente e talvez muito diferente dos outros movimentos artísticos que são ali, que estão se desenvolvendo nesse mesmo contexto, né? Estamos falando essencialmente do futurismo, movimento que tem a origem na Itália, num contexto em que a Itália se colocava ali numa situação um tanto quanto complexa em relação a outras grandes potências. Então, a situação política da Itália não era muito favorável, a questão econômica também não era muito favorável, esse entendimento popular ali estava começando a ter uma certa agitação, uma insatisfação popular muito grande, movimentos populares cada vez numa insurgência maior, né? Frente, por exemplo, a outras grandes potências, a Itália havia iniciado muito tardiamente seu processo de industrialização. Então, se você compara, né, com a Alemanha, com a Inglaterra, com a França, a Itália ela não tinha esse mesmo nível de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento industrial. E era uma questão de insatisfação. Gerava uma insatisfação muito grande nos artistas. E aí nós começamos a pensar um movimento que politicamente é extremamente engajado, né? O futurismo tem uma aproximação muito grande com o fascismo, mas aí a gente vai entendendo as suas contradições. Como sempre, existem contradições no campo das ciências humanas e no campo das artes, né? Primeiro ponto que nós precisamos considerar quando pensamos em futurismo. Não é um movimento que vai falar sobre o futuro, né? Então, por vezes a gente pensa, né, o nome do movimento é futurismo, traz a palavra futuro. Futuro é aquilo que vai acontecer ainda, é aquilo que não aconteceu. Então a gente pode imaginar que são obras que vão falar, imaginar, né, quase que utopicamente, como que seria a vida das pessoas daqui 100, 200, 300 anos. Então, nesse futuro, que futuro é esse? Mas não, a preocupação deles não é essencialmente essa. É justamente encontrar no presente aquilo que para eles remeteria a essa ideia de progresso e de futuro. E principalmente estabelecer uma aversão ao passado, uma rejeição ao passado, né? Aqui a gente vê essa imagem, um movimento empregado, a ideia de movimento era muito central para os artistas do futurismo.
essa locomotiva que chega, quase uma explosão de luz, né? Então, eram esses os objetos de interesse, né? Vou representar a locomotiva, vou representar a energia elétrica, vou representar o automóvel, que eram justamente esses artefatos que na época representavam aquilo que remeteria ao futuro, né? Por mais que não eram, porque eram objetos que já estavam ali no presente das pessoas, no cotidiano das pessoas, né? Eram tecnologias inovadoras para a época, sem sombra de dúvidas. Trouxeram inúmeras contribuições e transformações nas relações, sem sombra de dúvidas também, né? Mas era algo que já estava ali no presente. O principal nome do futurismo vai ser justamente o Marinetti, né? Quem escreve o Manifesto Futurista, isso ali no início também do século XX, né, em 1909, recomendo que busquem ali a leitura, que realizem a leitura do Manifesto Futurista, é muito fácil de conseguir localizar na internet, porque daí vocês vão conseguir, inclusive, localizar essas informações que eu estou trazendo aqui, porque às vezes quando a gente diz, as pessoas podem até duvidar, achar que é um tanto quanto absurda, mas todas as informações estão presentes ali nesse manifesto, tá? Então, era um movimento que pregava que a guerra era a única higiene do mundo, tá? O que é diferente dos outros artistas. Então, enquanto outros artistas estão criticando os horrores da guerra, estão sendo ali, né, contrários a essa racionalidade, enfim, a morte de milhares de pessoas, os futuristas não. Os futuristas viam na guerra como essa única possibilidade de fazer uma limpeza no mundo, né? Então, a guerra como essa única higiene do mundo. Violência, esse ímpeto, essa energia, esse amor a esses aparelhos ou esses aparatos tecnológicos, o automóvel, energia elétrica, né? Além disso, vamos dizer que o passado precisa ser destruído, né? Uma aversão ao passado. Então, os museus, as bibliotecas, tudo isso precisa ser destruído, né? Além de você ter um desprezo pelas mulheres e pelo feminino, que para eles representariam justamente um atraso, tá? Então tinha uma visão ali nacionalista, patriota, xenofóbica, obviamente, machista também. Essa obra, eu gosto de trazê-la como um exemplo, porque ela é bem simbólica do Giacomo Balla, né? Você tem essa forma fálica do poste, que é a energia elétrica, essa luz incandescente gigantesca que ofusca justamente esse elemento natural, que é a lua, que está ali no fundo. E a lua é um remonte a essa imagem feminina, né? Ao feminino. A lua sempre foi essa representação do feminino. Então você tem essa forma fálica com essa energia é, elétrica ali, essa luz muito intensa, ofuscando isso que seria essa natureza feminina, né? Então são obras muito simbólicas. Vão fazer, obviamente, apologias e referências à guerra, né? O seu principal nome, como eu disse para vocês, Marinetti, era um grande agitador político, então ele passava nas universidades, angariando ali a participação desses jovens para a causa fascista. Ele vai ser um dos fundadores do fascismo e também para a própria guerra. Então, eles queriam que a Itália entrasse justamente na Primeira Guerra Mundial, né? Aqui a gente vê um exemplo disso, a carga de lanceiros é uma representação bélica também. É uma analogia, você tem ali a presença, né, de alguns cavalos, e essas lanças ali, com essa força, com essa vitalidade, com essa violência da forma, né? Então, Marinetti acaba sendo um dos fundadores do Partido Fascista na Itália, né? Aqui a gente tem uma representação do Marinetti, um retrato dele de 1915, feito pelo Carlo Carra, né? A gente percebe essa geometrização das formas, algo semelhante, como eu disse para vocês, em relação, às vezes, ao cubismo. Então, algumas obras podem até serem confundidas, mas a perspectiva, ela era bem diferente, né? Bem diferente. O que que vai acontecer? Apesar do Marinetti ser um dos fundadores do Partido Fascista, quando Mussolini chega no poder, inclusive muito envolvido com essas questões patrióticas, muito envolvido com esse sentimento de insatisfação, esse tipo de arte já não vai mais ser requerido. E o Mussolini dá um grande de um pé na bunda do Marinetti, né? Por que que esse tipo de arte ela não vai ser requerida? Primeiro,
porque não era interesse do Partido Fascista apagar o passado da Itália. Porque eles precisavam dessa ideia, esse remonte a essa memória, de que a Itália, ela era herdeira do Império Romano, de que a Itália já foi grandiosíssima, de que a Itália já foi o maior império, um dos maiores impérios que já existiram, né? Então, precisava ter esse remonte ao passado. Eu preciso voltar para esse passado para relembrar esse sentimento nas pessoas. O segundo ponto, o futurismo era contra as religiões, a destruição das religiões, pregava isso também. E aqui você tem um alinhamento do fascismo com uma questão mais conservadora, nesses aspectos religiosos. Então, um outro ponto aqui emblemático. Terceiro ponto, são imagens muito desconstruídas e que não funcionam para a propaganda política. Qual é a melhor forma de arte para propaganda política? Aquela que é realista. Então, vou olhar e vou identificar aquilo que representa, né? Muito mais fácil, certo? Muito mais fácil. Eu olho e já identifico. Agora, se eu vejo um trabalho desse como do Umberto Boccioni, de 1912, ele também, é mais difícil de eu entender, né? O que está acontecendo nessa obra? Então, são vários fatores que fazem com que, ao chegar ao poder, Mussolini dê preferência por uma arte acadêmica, por uma arte tradicional, né? É, pergunta bem aleatória, professor. Eu percebo que sempre menciona os artistas pelo sobrenome, né? O Marinetti, em vez do Filippo. É uma regra? Não, não é uma regra, Alessandra. É porque daí, às vezes, você tem artistas com o mesmo nome, né? E aí você costuma chamar pelo sobrenome, né? Ou talvez seja algo que eu faço sem perceber. Então, eu costumo chamar, né? O Monet, o Claude Monet, mas só de Monet. O Van Gogh, só de Van Gogh, então é Vincent de Van Gogh, né? O Gauguin, de Gauguin, mas é Paul Gauguin, mas existem vários Pauls, por exemplo, né? O Paul Serrault, Paul Signac, assim como o Matisse, né? Assim como aqui o Marinetti, o Picasso, então é Pablo Picasso. Eu acho que acaba sendo uma convenção para identificar mais fácil, mas não existe nenhuma regra. É que talvez ficaria um pouco mais difícil você falar, o Paul, que artista é esse? O Paul, né? Então, ou você fala o nome todo, ou você remete ao sobrenome para fazer essa diferenciação. Eu acho que é nesse sentido de diferenciação, viu, Alessandra? Porque é mais fácil, né? Se eu falar Vincent, se eu falar Paul, se eu falar Cloud, que Cloud, né? Então, para ser disruptivo, temos que perceber melhor o nosso cotidiano, hibridizando ideias entre culturas negras, indígenas, europeias e outras. Eu acho que essa é uma estratégia, viu, Cláudio? Talvez tenha sido a estratégia utilizada ali no século XX. Hoje, penso que não deixa de ter, obviamente, uma relação com a cultura, porque a cultura é prática de produção de sentido, então não tem como a gente fugir da cultura. Mas eu acho que talvez hoje a gente pense em algumas estratégias diferentes do que essa do início do século XX, né? Por mais que a arte moderna ela reverbere até hoje, ela é fruto do seu tempo, né? Até mesmo em relação à arte contemporânea, se você pega o contemporâneo da década de 60, é diferente do contemporâneo atual, né, que é o contemporâneo hoje. Então, acho que a arte ela consegue se fazer ali no tempo presente, mas sempre apontando também para outros momentos, tá? É, acho que tranquilo até aqui, né? Em relação ao. Deixa eu tomar água que eu vou engasgar. Tranquilo em relação. Eita, a voz, estou perdendo a voz. Tranquilo em relação ao futurismo, né? Muito diferente do futurismo, nós vamos ter talvez um dos mais interessantes. Hum, sem voz, gente, tô sem voz. Da arte moderna, que é o dadaísmo, tá? O Dada, eu tenho um apreço muito pessoal, assim, com o Dada, tanto é que eu costumo ministrar também disciplinas de arte contemporânea, e aí quando eu vou falar sobre contemporâneo, eu sempre começo falando do dadaísmo para chegar no contemporâneo, tá? Deixa eu responder aqui. Prof, se o futurismo queria revolucionar em tudo, por que ele é tratado como conservador? Will,
ele queria revolucionar em alguns aspectos, principalmente nesse sentido técnico, mas ele não deixava de ser conservador em aspectos da cultura. E aí que a gente vai vendo essas contradições, né? Ele prega a destruição do passado, mas ao mesmo tempo ele continua afirmando que as mulheres precisam, são inferiores aos homens, né? Então é aquilo. É um futurismo, ele não está pensando no futuro. O futurismo era muito sobre o que esses artistas, principalmente artistas homens, vivenciavam ali naquele momento. Então você tem essa energia da guerra como uma energia masculina, né? Você tem essa energia de destruição como uma energia masculina. Então ele não deixa de ser conservador em alguns pontos. Essa ideia, né, de um patriotismo também da Itália é sempre muito contraditório, né, quando a gente vai tratar sobre arte, quando a gente vai tratar sobre condutas humanas como um todo, né? E é só a gente perceber hoje. Então você tem discursos liberais na economia, mas que são conservadores nos costumes. E a mesma pessoa, né? Assim como os artistas do futurismo. Então você prega, por exemplo, uma versão ao passado, mas você permanece com costumes do passado, né? E eles entendiam as mulheres como esse passado também, né? Mas eles não se entendiam, olha como é contraditório, né? Mas eles não se entendiam como esse sujeito que está reproduzindo uma estrutura social do passado. Isso para dar um exemplo em si, né? Então, ele é revolucionário nesse componente artístico, né, de desconstruir as formas, mas é extremamente conservador nesse aspecto político também, né? Não é à toa que você tem a formalização ali em relação ao partido fascista, tá? O que politicamente vai ser muito diferente do dadaísmo, muito diferente. O Dada, como eu estava dizendo, é para mim um dos movimentos mais interessantes, igual disse, talvez em um apreço pessoal, da arte moderna. Porque se nós viemos nessa trajetória de pensar, inclusive, essas transgressões, essas desconstruções, é aqui no dadaísmo que isso vai ser levado ao máximo. Não é à toa, como eu estava chamando a atenção, que eu sempre começo a falar sobre arte contemporânea falando sobre o dadaísmo. Porque ele é o pai da arte contemporânea, ou a mãe da arte contemporânea, né? Então, é aqui que você tem essa estruturação, por exemplo, do artista como um propositor, do artista como aquele que desenvolve uma experiência, do artista como um intelectual, da obra de arte como uma provocação, da obra de arte como uma experiência também, né? E é um dos movimentos é o mais intelectualizado da arte moderna. É o mais intelectualizado entre todos eles. Por mais que ele pregasse esse nonsense. E esse nonsense era consciente. Então, esse sem sentido era uma operação consciente dos artistas do dadaísmo, né? Eram artistas muito intelectualizados, a tal ponto de já adiantarem essa noção que vai ser a base da arte conceitual, de que a arte parte de um conceito, de que a arte parte de uma ideia, né? Então, não tem como negar o fato de que o dadaísmo é, por excelência, uma arte conceitual, né? E se é uma arte conceitual, vai ser provocativa. Vai ser provocativa no seu máximo, no seu extremo. Primeiro ponto para a gente conceber aqui o dadaísmo. Ele vai surgir de uma crítica a essa própria racionalidade moderna e ocidental. Então, esses artistas eles estavam conscientes. Se essa foi a racionalidade, se essa foi a concepção de progresso que levou à morte de milhares de pessoas, era lá. Alguma coisa está errada. E aí a gente precisa mudar de procedimento, né? Então, se essa foi a noção de razão, essa foi a noção de racionalidade, alguma coisa não está certa. E aí, qual é essa virada de chave? Então, eles vão buscar o nonsense, sem sentido, o acaso, mas de uma maneira proposital, de uma maneira consciente, né? Tanto é que o surgimento do dadaísmo
ele está muito relacionado a essa questão que eu estou projetando aí para vocês. Nesse momento em que nem a vida tem valor, qual é o valor do objeto artístico? Qual é o valor que se atribui à arte? A arte ela pode ser maior do que a vida? E aí eu já vou responder aqui. Não, certo? A vida é maior do que a arte. Porque se vive para produzir arte. Então, a vida é maior do que a arte. Só que nesse momento, se nem a vida tem valor, o que resta para um objeto artístico? O que resta para a arte? Né? O que resta para esse sujeito? O principal nome aqui do dadaísmo vai ser o Duchamp, né? Intelectual também. Ele traz para mim um dos textos mais interessantes, que é justamente sobre o gesto criador. Nesse texto, o Duchamp ele vai se preocupar em pensar o que torna o artista um artista. Inclusive, se vocês puderem me responder, o que para vocês faz de um artista um artista? O que torna um artista um artista? E aí ele vai começar a se debruçar, então, sobre essa questão. Né? E eu vou começar a responder aqui, porque a gente já está no finalzinho da nossa aula. Tá? Ele vai dizer o seguinte: não é porque o artista é mais sensível do que outras pessoas. O artista não sente mais do que ninguém. Né? Ele não é mais afetado por essas questões que estão acontecendo. Tá? O artista não é um sujeito mais sensível. Muito pelo contrário. O artista é uma pessoa como qualquer outra. Ele vai dizer, o artista também não é um sujeito dotado de um talento excepcional. Não é. O artista é uma pessoa. E ele vai dizer, o artista também não tem um dom, algo que vem ali, que uma inspiração divina. Nem necessariamente é mais criativo do que outras pessoas. O que faz do artista um artista, então? Essa é a pergunta. Se não é o fato dele ser mais sensível, se não é o fato dele ter um talento extraordinário, se não é o fato dele ter um dom, o que é que faz o artista ser um artista? E ele vai dizer de uma forma muito simples, resposta simples. O que faz o artista ser um artista é a intenção em ser um artista. É o gesto, é se propor a produzir arte. O que isso significa para a gente? Se o que faz do artista ser um artista é o seu gesto de criação, então ele se propor a ser um artista, ele se propor a produzir arte, consequentemente, qualquer pessoa pode ser um artista. O artista não sente mais, o artista não é necessariamente dotado de um talento extraordinário, porque ele é uma pessoa como absolutamente qualquer outra, né? Como qualquer outra. Nesse sentido, se qualquer pessoa pode ser artista, como uma consequência, qualquer coisa pode vir a ser arte também. Fez sentido isso? Sim ou não? Então, se qualquer pessoa pode ser um artista, exato, o que faz com que eu seja um artista é a minha intenção de ser um artista, tá? Consequentemente, qualquer coisa pode vir a se tornar arte, como, por exemplo, um mictório de banheiro. É o que vocês estão vendo nesse exato instante. Tá? O Duchamp não cria esse mictório. E aí está uma das diferenças com o trabalho artesanal, esse fazer, o saber fazer, né, dos cubistas. Ele pega esse objeto pronto, ele deita esse mictório, que é de um banheiro, desloca, obviamente, esse objeto dos seus usos e dos seus sentidos, assina um pseudônimo, R. Mutt, 1917. Né? Tá vendo que é tudo mais ou menos o mesmo contexto, né? E diz, isso é arte, certo? Isso é arte. E eu vou finalizar a aula justamente com essa pergunta. Isso é arte? Que eu vou só responder na semana que vem, tá? Vou responder só na semana que vem porque acabou nosso tempo. Acredito que o artista é mais intenso, expressar com intenção é saber quais critérios são para denominar arte. Muito bom.
Na minha opinião, o que torna o artista um artista é a sua capacidade de expressar seus sentimentos mais profundos em uma obra de arte. É, Danilo, mas eu sempre comento quando eu dou formação para os artistas também, que é assim, para expressar sentimento, não necessariamente isso precisa resultar em uma obra de arte. Porque eu posso, por exemplo, numa terapia, em conversa com o meu psicólogo, expressar meus sentimentos. E aquilo não necessariamente é fruto, resulta num objeto artístico. Então, isso não é a condição necessariamente para a obra de arte, né? Então, quando a gente está, sei lá, falando com alguém, fazendo qualquer outra coisa, eu posso estar dirigindo, eu posso estar dando uma aula e eu posso estar expressando sentimentos da mesma forma, né? Então não é isso necessariamente que vai condicionar a produção artística. A gente pode ser qualquer coisa, desde que você sinta que é arte, como um escritor. Vamos ficar mais meia hora. Não dá, Cláudio, não dá. Não dá, né? Semana que vem nós teremos mais uma aula, tá? Semana que vem nós teremos mais uma aula, vou finalizar o dadaísmo e eu tenho que falar sobre surrealismo e pop art ainda também. Prof, vou passar a palavra para você, deixa eu tomar um pouco de água, porque eu já até fiquei sem voz hoje, já dei aula o dia inteiro. Ô, gente, o professor Lucas, ele traz os questionamentos mais profundos que deixam a nossa cabeça assim, ó, cheia de indagações no final da aula. Como é que ele faz isso com a No gente? final da aula, eu vou só jogar a pergunta e vou embora. É exatamente, o professor lança a bomba e sai, E, assim, né? E aí igual assim, acha que tá tudo tchau, bem. gente. Como é que você faz isso, prof? Aí não dá, né? Ai, meu Deus do É céu. para responder na aula da semana que vem, prof. Eu tô aprendendo, eu Ah, assisto muito novela, gosto muito de uhum. novela. E aí eu aprendi com novelas que você sempre deixa ali a resolução para o capítulo sequente. Perfeito. Aí o prof já garante o engajamento para a próxima aula. É isso aí, ó, Valmir. Exatamente, para o Cabeça fica próximo aí, ó, cheia de capítulo, para o próximo filosofia. capítulo. E há tempo da gente assistir ainda Três Graças. É exatamente isso, prof. Olá, fica Exato, pegando fogo, não tem como, né? Não tem como. Eu pensei assim, é sério que o prof vai fazer essa pergunta no final? Não estou acreditando nisso. exato. Excelente, prof. Adorei, adorei, gente. Olha só, então já fica aí o gatilho de resposta para a próxima aula. Quem não for na próxima aula vai ter aquele feedback ali, ó, de construir junto com o prof. Porque é uma pergunta que não tem uma única resposta. Exato, exatamente. Esse é o ponto, Fer. Esse é o Esse ponto. é o grande ponto. E aí a gente vai construindo essa resposta juntos aqui, ó. Então, esperamos vocês na próxima semana, quinta-feira, às 8h10. Tá bom? Prof, muito obrigada. Sempre uma Eu que alegria e agradeço. uma satisfação estar contigo. A alegria é toda minha, sabe que eu adoro arte moderna, mas precisamos terminar, precisamos ver a novela também. Isso Gente, aí. um beijão pra vocês, até semana que vem, no mesmo dia, mesmo horário. Tchau, 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 tchau. Pode ir lá, Adriana. Tchau, gente.